e vamos ao nosso quadro de saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Doutor Anderson Guerra conosco aqui, médico operado da Unimed Piracicaba, especialidade cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Doutor Anderson, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite todo mundo. Boa noite. Doutor. Muito obrigado pela sua presença. Convite. Muito obrigado. E hoje o tema é câncer coloretal. E você que está assistindo pode participar conosco. 991-4110-48 é o nosso WhatsApp, ou 2534-1234. Ô, doutor, obviamente a gente ficou comovido, né, pela situação que aconteceu com a Preta Gil, né, isso comoveu a todos nós, toda a batalha, a luta dela, e claro que isso comoveu todo o país, né. E aí, algumas dúvidas ficaram, né, a respeito disso, e obviamente é legal a gente conversar sobre isso, até para a população entender, né, essa situação. E aí eu começo perguntando, né, no caso da fatalidade que aconteceu com a Preta Gil, né, a gente começa a entender que tem certos exames que tem que ser feito, né, doutor, para prevenir, para se entender se algo não está muito bem, ser logo no começo, né, com a possibilidade de um tratamento. E aí eu já pergunto, né, a questão da colonoscopia, para quem está em casa e para todos nós, quando nós devemos fazer a colonoscopia, tendo em vista essa possibilidade de talvez descobrir algo no começo, né, pela prevenção? Pois não. Neto, a gente comenta que é como se fosse um carro. Tem todas as revisões, tem que ser feitas num período adequado, definido. Uhum. E em saúde não deixa de ser diferente. Algumas prevenções, exames precisam ser feitos no momento que tem que ser feito, né? Então a gente fala assim, por exemplo, o principal fator diagnóstico hoje no câncer coloretal ainda não deixou de ser a colonoscopia, tá? Perfeito. Não tem nada que substitua a colonoscopia. Existem alguns exames que são auxiliares, alguns exames que nos auxiliam, que nos levam a suspeitar, mas nada substitui a colonoscopia. A colonoscopia, a gente identifica a lesão, a gente vê a lesão, colhe pedaço da lesão, faz biópsia e às vezes até trata quando a lesão é passível de ser tratada por colonoscopia. Durante a colonoscopia, ela já é tratada? Lesões iniciais. Perfeito. Lesões iniciais. Perfeito. Então a gente fala assim, todo mundo tem que fazer a sua prevenção. Quando fazer esta prevenção? Depende de alguns fatores, né? A gente divide na maioria das vezes em fator de pacientes de baixo risco, médio risco e alto risco. Uhum. Dependendo da classificação desse paciente, ele vai fazer essa colonoscopia numa determinada faixa etária, num determinado período da vida dele. Uhum. A situação é muito atrelada com o histórico familiar, né, doutor? Sim. Então, por exemplo, pessoas de baixo risco, né? Pessoa que não tem nenhum histórico familiar, nenhum parente de primeiro grau, nenhum parente de segundo grau, não tem história pessoal de nenhuma alteração, não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma alteração individual, uma pessoa de baixo risco. A Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, a Sociedade Americana de Câncer Coloretal preconiza que aos 45 anos de idade seja feito esse exame. É um exame preventivo. Não sinto nada, não tenho familiar, não tenho nada de sintomas. Aos 45 anos temos que fazer o primeiro exame na vida. Doutor, é bom a gente falar que é um exame totalmente indolor, né? Até para que às vezes a pessoa fica, puxa, mas vai doer, é incômodo. Queria que o senhor falasse até sobre isso, para as pessoas terem essa tranquilidade, né? A idade, fazer o exame sem qualquer tipo de, será que eu vou passar mal, vou sentir alguma dor, né? Falasse um pouquinho sobre isso também. O exame hoje, os aparelhos hoje de colonoscopia e endoscopia têm uma tecnologia extremamente avançada. Uhum. São aparelhos muito flexíveis. Os exames são feitos com sedação, né? Então o paciente faz ele dormindo, né, com sedação, sem sintomas, sem dor. Acorda, é um exame ambulatorial na maioria das vezes, tirando algumas comorbidades, alguns casos muito específicos que o paciente demanda internação, demanda ficar internado. Na maioria das vezes é um exame ambulatorial, então indolor, e na maioria das vezes sem repercussão nenhuma clínica para o paciente. Nós temos temos uma ilustração, né? Praticamente é isso, é uma ilustração, obviamente, mas esse é o caminho que faz, né,
o exame, né, doutor? O colonoscópio, isso. Isso. Então a gente tem o intestino fino chegando aqui, apêndice secal, seco, cólon ascendente, que é o lado direito nosso, cólon transverso, que é o que passa do lado esquerdo, do direito para o esquerdo, cólon descendente, sigmoide e reto. Então o aparelho ele é feito na contramão do sentido do trânsito intestinal. Perfeito. Né? A gente entra pelo ânus, reto, cólon sigmoide, cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente e seco. E, às vezes, a gente também entra no ilho terminal. Então, a maioria das doenças do câncer cólon retal é nesse caminho. Estão dentro desse segmento do intestino grosso. Grosso. Perfeito. Estamos ao vivo, você pode participar conosco, 991411048. Pois não, Maria. Já tem participações, já tem pacientes aqui querendo mandar abraço pro doutor. Claro! Mas vamos começar com a pergunta do Henrique, pois que não, Henrique. mora em Águas de São Pedro, está nos assistindo da região. Olá, Neto, Maria e toda a equipe. Gostaria de saber do doutor se nos exames de sangue e fezes é possível sinalizar um indício de câncer no intestino. Boa pergunta. Henrique mora em Águas de São Pedro. Pois não. É uma ótima pergunta, Henrique. Assim, então, hoje, atualmente, a gente divide realmente os pacientes em baixo, médio e alto risco, né? E aí o exame de screening, o exame populacional. Então fala assim, 45 anos todo mundo teoricamente teria que fazer o primeiro exame. Não conseguimos fazer em todo mundo. Quais pacientes a gente vai selecionar para realmente fazer o exame? A gente faz um exame de sangue oculto nas fezes. Então, paciente que tem um exame de sangue oculto nas fezes positivo, esse paciente obrigatoriamente tem que ir para uma colonoscopia. Existem alguns exames de teste de DNA cancerígeno nas fezes, mas os exames às vezes não são 100% e eles têm uma taxa de não eficiência, então não é 100% que vai detectar. E o exame de sangue oculto, como a gente fala, ele aparece o exame de sangue, ele é extremamente sensível, ou seja, qualquer gota de sangue a gente identifica. Vai aparecer. Mas ele é inespecífico, eu não sei se vem do intestino grosso, Correto. do estômago, do intestino delgado, a gente não sabe de onde vem. Mas esses pacientes são direcionados. Às vezes até doenças orificiais, doenças hemorroidas, fissuras, causam sangramento. Então eles são um screening, mas eles não fecham um diagnóstico como a colonoscopia. Eles direcionam os pacientes que vão para a colonoscopia, mas não substituem a colonoscopia. Doutor, no meu caso, né, vou me expor aqui justamente para quem está em casa, né, também participar. Tenho 50 anos, eu nunca fiz. Meu aparelho digestivo, né, meu intestino funciona muito bem, né? Até é bem diferente da Maria, né, Maria? A gente tem é totalmente diferente, meu né? É mais preso, doutor. E assim, eu vou ao banheiro 2 vezes por dia. É a minha rotina, né? Antes de sair de casa, ao chegar em casa. E eu nunca tive nenhum tipo de problema. Agora, no meu caso, como eu tenho 50 anos, seria interessante fazer, ou de repente fazer o exame de fezes, de sangue oculto nas fezes? 50 anos, Neto, eu já teria que ter feito há 5 anos. Teria que ter feito já, né? Tá vendo só? Mesmo assim, sem nenhum tipo de sintoma? Sem sintomas, sem doenças, sem familiares, Importante. 45 anos. Importante. 45 anos. Tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tios, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou filhos. Tem sintomatologia, dor abdominal, sangue nas fezes visível, então isso antecipa. Ok. Tá? Então, história familiar ou história pessoal, algumas doenças inflamatórias intestinais, algumas outras alterações, antecipa ou para 40 anos ou 10 anos antes do caso índice. Olha só. Tá? Então, assim, meu pai teve câncer de intestino com 60 anos, quando eu faço? 40. 40, perfeito. Meu pai teve câncer de intestino e minha mãe teve câncer de intestino com 48 anos, quando eu faço? 38. Ou 10 anos antes, ou 40 anos, o que vier primeiro. Ou algumas síndromes familiares que são genéticas, né? Então, de 5 a 10% dos cânceres de colo são genéticos. A outra maioria é câncer esporádico decorrente de pólipos intestinais. Então, os casos genéticos, polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, são casos específicos que determinam um tempo mais precoce na realização do exame de colonoscopia. 18, 20, 24 anos, 20 anos, por volta dos 20 anos. Eu posso, então,
ter toda essa rotina aparentemente ok, mas eu posso estar com muito pólipos. Sim. E no futuro pode se transformar numa doença maligna, né? O que a gente fala de prevenção de câncer coloretal é a detecção precoce. Ou a detecção de pólipos com potencial de degeneração para maligno, né, que são pólipos, alguns tipos histológicos, algumas localizações específicas, tipo sigmoide, partezinha mais final do intestino. Eles determinam o tamanho do pólipo, eles determinam uma evolução maligna no futuro. Perfeito. Tá? Então, e aí tem que ser retirado, né, doutor? Aí a gente retira ele antes dele se transformar malignamente. Então isso é a prevenção. Ou a detecção precoce de pólipos já degenerados para malignos, que você resseca ele, mas ele vem com margens livres. Ou seja, você tratou o paciente de um câncer que ele já está detectado num pólipo, sem precisar ir para uma cirurgia. Perfeito, tá? Perfeito. Então, a prevenção é aos 45 anos. Aos 45 anos, não tendo sintomatologia, tendo familiar de primeiro grau, tendo histórico familiar, tendo algumas doenças associadas, diabetes, hipertensão, doença inflamatória intestinal, a gente antecipa ou para 40 anos ou 10 anos antes do caso índice. Sim. Ou as outras poliposes familiares, a gente antecipa isso muito mais cedo ainda. Estou em atraso 5 anos, então por isso eu tenho que fazer. Tem que fazer. Perfeito, perfeito. Pois não, Maria. Vamos lá, para mais uma dúvida muito interessante aqui. Na verdade, são duas perguntas do Leandro, doutor. Claro. Ele pede para a gente perguntar se quem já fez as seguintes cirurgias pode ter problemas nos intestinos: hemorroidas, fissuras anal, esfíncter, varicocele, hérnia umbilical, né? É assim mesmo que chama, doutor? Ou foi um erro aqui? Hérnia umbilical. Hérnia de engano, acho que foi um erro. Né? E apendicite. Essa é uma pergunta. E depois, devo fazer colonoscopia? Tenho 42 anos. Essas cirurgias que o Leandro colocou, elas não aumentam a incidência de câncer coloretal. Elas não têm alterações, não levam ao aumento de incidência de câncer coloretal. Agora, a segunda pergunta, 42 anos vai depender pela idade única exclusivamente? Não. Vai depender de histórico familiar, histórico pessoal e doenças comorbidades. Estilo de vida. Então, assim, um paciente de 42 anos, com pai ou mãe que já teve câncer de intestino, ou um irmão que já teve um câncer de intestino, paciente obeso, sedentário, que não pratica esporte, que tem uma alimentação de qualidade não muito boa, com tipos de alimentos específicos. Então, se tiver alguma sintomatologia, sangramento intestinal, dor abdominal recorrente, aí sim ele estaria indicado a fazer esses exames. Então, pela idade única exclusivamente não, mas essa idade associada a alguns outros fatores deveria fazer sim. Se os outros fatores corroborarem, indicarem a necessidade do exame. Muito bom, estamos ao vivo, você participa conosco, o Dr. Anderson Guerra, médico operado Unimed conosco aqui, você pode participar e o tema hoje é falando sobre o câncer coloretal. Pode participar. Pois não, Maria? Também o Leandro assistindo, o Rodrigo, que nos assiste lá da cidade de São Pedro. Ah, legal. Ele diz o seguinte: doutor, fiz o exame de colonoscopia com 50 anos, estou com 55. Não foi detectado nada, está tudo certo. Quando devo fazer outro exame? Ótimo. É Rodrigo, né? Rodrigo. Pergunta interessante, Rodrigo. Então, assim, Neto, o que a gente pensa assim, a gente pensa, quando fazer o primeiro exame? 45 anos sem sintomas, 40 anos ou idade mais precoce com síndromes familiares. Ótimo. E aí, com que frequência a gente faz esse exame? É outra indicação. E a terceira indicação é quando eu devo parar de fazer esse exame. Tenho lá 105 anos, vou fazer meu exame de colonoscopia? Não necessariamente. Não sempre tem um fim também. Então, a frequência da realização dos exames depende do que foi achado no exame, tá? Ou depende também do fator de risco do paciente. Pode ser desde 6 meses depois do exame, quando a gente acha um pólipo displásico ou alguma outra alteração, precisou retirar isso aí, a gente precisa fazer um second look, precisa olhar de novo aquilo lá precocemente, ou até 10 anos desde que ao longo desse período tenha sido tomado alguns cuidados. Sangue oculto nas fezes, não tenha aparecido nenhuma doença, não tenha aparecido nenhuma sintomatologia ao longo da vida, não tenha aparecido
nada de diferente ao longo da vida. Então, a frequência com que determina esse exame é o que é achado dentro do exame. Então, tem várias particularidades. Número de pólipos, tamanho de pólipos, localização dos pólipos, tipo histológico dos pólipos, tipo de tecido que vem nesse pólipo. Se ele é um pólipo que ele tem grande chance de se degenerar para maligno, isso antecipa o próximo exame. Se ele é um pólipo que ele não tem muita característica, tipo um pólipo hiperplásico, que ele não tem características de se degenerar para maligno, que ele não tem uma tendência a transformar em algo ruim. Maligno, isso determina um espaçamento maior, né? Então saiu em 2020, já está saindo agora em 2025 uma força-tarefa americana que sai na Sociedade Americana de Câncer Coloretal, que determina geralmente todas as outras sequências, e é uma tabelinha que tem lá que determina a frequência com que vai ser realizado. No caso do Rodrigo, 55 anos, com a primeira coluna aos 50, teoricamente, sendo normal, precisa ver história familiar e todo o restante, mas teoricamente aí entre 5 e 7 anos estaria a necessidade de fazer o outro exame. Perfeito. Você falou de algumas situações, né, doutor? Por exemplo, a prisão de ventre é uma situação? Assim, a gente leva em consideração. Então, a gente tem muita pergunta assim, o que é o normal do hábito intestinal? Né? O normal é o hábito do paciente. Né? Tá. Então, a gente leva em consideração frequência. Foi a vida inteira daquela maneira, está dentro da normalidade. Então, você fala, dentro de uma família de 10 pessoas, comem no mesmo lugar, vivem no mesmo lugar, cada um tem seu hábito intestinal individual. Correto. O que nos preocupa, Neto, é a mudança. Eu vou ao banheiro uma vez por dia, passei aí uma vez por semana. Isso preocupa. Eu vou uma vez por semana, 2 vezes por semana, passei aí 3 vezes por dia. Então, essas alterações no hábito intestinal, desde que alimentação, trabalho, hábitos de vida, mesmo hábito, mantenham-se adequados, essas alterações é que nos chamam a atenção, que nos levam a perceber que existe algo de alterado. Então, isso é importante. O hábito intestinal por si, se a vida toda foi daquela mesma maneira, teoricamente a gente segue daquela maneira, que é da pessoa individual, aquilo não tem diferença. Perfeito. Participação, hoje está com muitas pessoas aí, estou percebendo. Vamos lá, deixar o público participar. O seu José Antônio, ele diz: olá, Neto, meu intestino é mais solto que preso. Eu como e quase que imediatamente preciso ir ao banheiro. Isso é normal, doutor? Maria, isso é o que a gente caiu agora, né? Se for a vida toda assim, teoricamente, do seu José Antônio. É a mesma coisa. É dele isso, tá? Existem algumas pessoas que têm aí o que a gente chama de reflexo gastrocólico exacerbado, que é quando a gente come, tem liberação de hormônios, de outras citocinas e outras substâncias que levam a gente a ter um reflexo intestinal. Mas se ele a vida toda foi assim, isso é do seu José. Agora, a partir do momento que ele não tiver mais isso, ele teve... Nunca teve, de repente passou a ter agora meses. Exatamente. Aí é algo para ser investigado. A vida inteira foi assim, comi e corri para ir para o banheiro. Faz alguns meses que eu como e não tenho mais isso, acende uma luzinha aí. Vou perguntar uma coisa, doutor. A questão do jejum, né? Se fala bastante nisso, né? Até algumas pessoas falam, não, é muito bom que daí você dá tempo para o aparelho digestivo fazer uma limpeza geral, né? Fica aí horas, às vezes 12 horas, algumas pessoas até 24 horas, né? Isso de fato tem algum benefício para o sistema digestivo e para o intestino? Tudo que é demais faz mal. Correto. Então você fala assim, vou ser um ultramaratonista, vou correr todo dia 60 quilômetros todo dia, talvez não faça tão bem. Né? Então, assim, a gente foi feito para ter um ciclo circadiano, né? A gente foi feito para enxergar no claro, dormir à noite, tem liberação de hormônios de ciclo circadiano, cortisol e tudo mais, insulina e tudo mais. Então a gente tem realmente uma necessidade de alimentação. Jejuns extremamente aumentados
talvez tragam algumas repercussões aí. E na verdade nem às vezes é o jejum, é o tipo de alimento, né? Então existe a quebra do jejum, por exemplo, existem algumas dietas cetogênicas, dieta low carb, ou às vezes dietas, né? Hoje a gente fala-se muito em alimentos super saborosos e ultraprocessados. Então você fala assim, né? A qualidade do alimento conta às vezes muito mais do que quantidade ou do que o espaçamento e o tempo de jejum. Então, hoje a gente sabe que a qualidade dos alimentos interfere demais. Então, alimentos ultraprocessados, super saborosos, líquidos ultra doces, super doce, né? Tudo que é muito concentrado, isso faz parte de uma dieta não boa, né? Então, a gente sabe que quanto mais in natura o alimento, quanto mais preparado o alimento é melhor, né? E o jejum intermitente, a dieta cetogênica, a dieta low carb, seguido de perto por um nutricionista, um nutrólogo, um profissional especializado, ele tem o seu benefício e a sua indicação. Então, paciente com resistência insulínica, paciente com diabetes, ele tem ali a sua indicação naquele momento. Sim. Mas tem que ser com acompanhamento. Perfeito. Vamos para a participação. Pois não, Maria. Olha aqui, a Thaís. Oi, Boa Thaís. noite, me chamo Thaís. Sempre assisto o programa, gosto muito do quadro da Unimed. Gostaria de tirar uma dúvida com o médico. Percebo que durante a TPM fico constipada. Isso é normal, doutor? Pode ser normal. Pode. O que acontece? Durante o ciclo menstrual, ele tem bastante liberação de hormônio, Maria. Então, assim, estrógeno, progesterona, o ciclo ele é bem reguladinho. Principalmente a segunda metade do ciclo. Então, você sabe que exatamente 14 dias antes você teve a ovulação. Sim. Então, ele é a parte fixa do ciclo menstrual. E tem a parte variável. E essa variação hormonal dentro do ciclo menstrual causa repercussões intestinais, repercussões gástricas, repercussões também no trato gastrointestinal. Por liberação hormonal e por todo o ciclo menstrual. Tem correlação, sim. E daí indicaria um tratamento, doutor, hormonal ou não seria necessário? Não necessariamente, porque é um tempo limitado, é um tempo muito curto. Se tiver muita sintomatologia, medicamento sintomático, mas não que isso traga repercussão para ela definitiva, não. Perfeito. Doutor, vamos falar um pouquinho dos alimentos, né? Acho que é importante. Até eu não sei se existe essa pesquisa, né? Pensando por região, tem alguma região ou do nosso país, ou do mundo, né, se já foi levantado, onde há mais situações de câncer na pesquisa, quer dizer, olha, aquela região acontece mais, por exemplo, né? A gente sabe que alguns levantes em cima de pesquisa de câncer, por câncer de garganta, né, de esôfago, onde tem mais localidades bebidas mais quentes, que acaba sendo um fator que provoca. Existe esse tipo de pesquisa em relação ao câncer do qual a gente está conversando hoje aqui? Existe. Pacientes, isso geralmente relacionado a estilo de vida, né? Então, assim, pacientes mais obesos, alimentos de qualidade pobre que a gente fala, né? Não é qualidade de gosto nem de calorias, mas é qualidade pobre os alimentos. Nutricional, zero, né? Exato, exato. Então, lugares que a gente sabe que tem alimentos mais preparados, mais in natura, que existe aquele hábito de preparar o alimento, isso diminui bastante. Então, são geralmente, tanto quanto em obesidade, em outras doenças, né, hipertensão, diabetes, isso também interfere, sim. Então, hábitos alimentares como cigarro, álcool, obesidade, baixa atividade física, sedentarismo, isso interfere sim, né, nas doenças, né? Então tem sim, existe essa demografia de incidência de cânceres específicos. E aí, literalmente ligado com o hábito. Sim, ligado com o hábito regional, ligado com o hábito, assim como Japão, câncer gástrico, Perfeito. O Oriente, câncer gástrico, o americano com mais câncer coloretal por conta do estilo de vida. Então, alguns países europeus com menor incidência por conta do estilo de vida, dieta de grãos. Então, isso realmente tem interferência, sim. E aí a gente tem a alimentação, né, naquela região que as pessoas vivem mais, né? Estamos falando aí de comer mais produtos
como você falou, né, uma região da Europa, pegando ali parte da Grécia, onde eles vão se alimentar de uma maneira mais natural, né? Mais peixe, eles vivem mais e, obviamente, vivem melhor, com qualidade de vida, né, doutor? A qualidade de vida diretamente relacionada ao estilo de vida, né? Uhum. É tanto qualidade de vida de longevidade sim, quanto qualidade de vida em relação ao aparecimento ou não de doenças e até, né, a gente fala assim, quando a doença aparecer, a recuperação de possível tratamento. Então, um paciente... Uma curiosidade, você vê que tem estudos hoje que comparam massa muscular de membros inferiores com recuperação pós-operatória, com tempo de internação. Por quê? Porque o paciente, teoricamente, que está mais bem preparado fisicamente, ele suportaria uma injúria de um tratamento cirúrgico numa possível doença. Uhum. Então, hábitos de vida interferem até na qualidade de um possível tratamento cirúrgico, enfim, uma recuperação. Vamos para a participação, então, da população conosco aqui. Estamos ao vivo, 991411048 ou pelo telefone 2534-234. Pois não, Maria? A Rose, que ficou toda feliz quando viu o doutor aqui. Meu doutor no programa hoje. Olha só. Ela falou que tinha consulta, mas precisou reagendar. Ótimo médico, mandando abraço aqui. Abraço, menina. E ela faz uma pergunta, doutor. O whey, né? E a creatina que estão na moda, faz bem? Tenho indicação para uso, mas tenho receio. É assim, substituir uma alimentação, jamais, né? Então, o nome disso é suplemento alimentar. Se fosse para ser um alimento, seria alimento, não suplemento. Uhum. Não dá para suplementar, não dá para substituir. É um suplemento, né? Então, teoricamente, se a gente fizer uma dieta bem balanceada, uma dieta com todos os nutrientes, uma dieta mais in natura, que a gente fala, quanto mais natural o alimento, menos embalagem, mais casca, né? Desembale menos e descasque mais. Perfeito. É isso aí que a gente tem que levar. Melhor é. Uhum. Existem casos em que a suplementação está indicada. Então, tem pacientes que precisam suplementar em algum momento, por alguma situação. Por exemplo, pacientes que vão para a cirurgia coloretal. Então, identifiquei um câncer coloretal no paciente, a gente vai indicar uma cirurgia. Existem dietas imunomoduladoras, existem dietas que, além do aporte nutricional, ele também faz um aporte imunológico, que o sistema imunológico do paciente melhora com aquela dieta, que é indicado hoje. Então, a gente indica geralmente um nutricionista ou um nutrólogo. Sim. Esse paciente vai fazer um acompanhamento, uma orientação, e ele vai... Pode ser com whey, pode ser com imunomodulador, pode ser com creatina. Ele vai lançar a mão de suplementos alimentares. Ou mesmo depois de uma cirurgia, um paciente que teve uma complicação cirúrgica, uma complicação antes da cirurgia, que foi identificado um câncer quando teve uma perfuração intestinal, quando teve uma obstrução intestinal. Esse paciente não deu tempo de preparar ele para a cirurgia, mas ele vai precisar se recuperar da cirurgia. Então, em algum momento, ele vai ser indicado. Certo. Então, que a gente sempre fala, tudo tem sua indicação. O whey e a creatina pode ser indicado? Pode ser como suplemento alimentar em alguns momentos que precisar desses alimentos são indicados. Como substituição para refeições ou para alimentação, não dá. Perfeito. Não é o ideal. Doutor, falando um pouquinho, voltando na Preta Gil, né? Então ela teve todo o acompanhamento, né? A comoção nacional, a gente viu toda a luta dela, né? No caso dela, né, foi precoce, não sei se houve aí essa investigação, como você falou, né, saber se tem algum caso, antecipa, né? Mas no caso dela, foi tardio o entendimento que era um câncer? Hoje a gente divide bem, apesar de a gente falar em câncer coloretal, né, que a gente viu aquela divisão, hoje a gente divide muito bem câncer de colo e câncer retal e de canal anal. Perfeito. Assim como a gente já teve também a Ana Maria Braga, exato. Câncer de canal anal há bastante tempo atrás. Hoje a gente divide muito bem, né? Então, a gente, graças a Deus, tem a doutora Angelita Gama, que é expoente mundial. Ela definiu, há muito tempo atrás, o câncer retal com de tratamento hoje quimioterápico com chance de cura para quase 70% dos cânceres de reto. Puxa. Né?
Então, quimio e radioterapia como definição de tratamento ou ponte para cirurgia, ou às vezes até um tratamento definitivo, tá? É um câncer de reto. E o câncer de cólon, ele tem um outro tratamento, um outro entendimento que também tem a sua particularidade. Apesar de os dois serem intestino grosso, eles estão com definições separadas e com tratamentos separados. Obviamente, a colonoscopia que faz o diagnóstico, né? E realmente, hoje, Neto, saiu agora dia 17 de julho de 2025 na JAMA, no jornal internacional, que a taxa de incidência de câncer coloretal ou de câncer gastrointestinal está aumentando. Então você fala assim, a gente está vendo que pacientes mais novos estão tendo mais câncer. Estão sendo. Isso antigamente a gente fala assim, está tendo mais porque a gente está diagnosticando mais, ou porque a gente melhorou o diagnóstico, ou realmente está tendo mais porque está aumentando a incidência, ou seja, novos casos numa taxa da população definida. E realmente saiu agora, dia 17 de julho, que câncer gastrointestinal precoce está aumentando a taxa de incidência. Puxa. Voltando de novo. Hábitos de vida, sedentarismo, obesidade, tipo de alimentação e tudo mais. Então a gente sabe que teoricamente a Preta Gil, ela tinha, pela profissão, ela tinha não tinha uma uniformidade de vida. Hoje está aqui, amanhã está lá, se alimentando aqui, se alimentando. Então pode isso realmente levar ao aumento da incidência de câncer coloretal precoce em pacientes mais jovens, abaixo de 50 anos. Abaixo de 50 anos, Perfeito. Doutor, a gente está encerrando aqui a sua participação, mas eu acho que vale a pena, né, retomar novamente a idade, que é interessante, né, para todos nós, mulher, homem, né, fazer a colonoscopia, esse alerta, né, eu até falei, né, fiz questão de falar, até para você falar, não, Neto, está atrasado, tem que fazer, para a gente alertar a população, realmente. Sim. Sem sintomas, sem história familiar, sem doença, sem nada, 45 anos. Com história familiar, com doenças, comorbidades, hipertensão, obesidade, 40 anos ou 10 anos antes do caso índice. Tá? Sintomatologia, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, recorrente, persistente, e sangue nas fezes. Quando aparecer os sintomas, procurar para fazer uma colonoscopia. E síndromes específicas, pacientes com alta taxa de índice, que são síndromes genéticas específicas, faz muito antes, com 18, 20 anos de idade. Então, 45 todo mundo, 40 anos ou 10 anos antes do caso índice, paciente com risco médio. Quando tiver sintomatologia, fazer na sintomatologia, dor abdominal recorrente, persistente, duradoura, sangue nas fezes, ou alteração do hábito intestinal. A alteração especificamente faz quando tem sintomatologia. E pacientes com síndromes familiares genéticas determinadas faz aí com 18, 20 anos, bem mais precoce. Perfeito, perfeito. Dr. Anderson Guerra, médico operado da Unimed, Piracicaba, especialidade de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Eu quero agradecer a sua participação. Prontamente, o senhor, né, veio ao programa para falar sobre o caso, né, o caso da Preta Gil, mas para alertar a população. Quero agradecer a sua participação e um alerta, né, para mim também, obviamente, para todos nós que não fizemos, vamos ter que fazer, né, justamente para ter uma qualidade de vida, né, como você falou, não só viver bastante, mas viver bem, né? Neto, eu que agradeço, Maria, eu que agradeço, porque assim, a gente precisa ter essa divulgação. Sim. Né? No século XXI, 2025, a gente não pode deixar mais que algumas coisas passem ou que fiquem despercebidas. A gente tem que alertar, prevenir, né? Prevenir é melhor. A gente deixar o quanto antes fizer o tratamento ou o quanto antes a gente identificar, tudo fica mais fácil, né? Desde uma infiltração em casa, desde um pneu murcho no carro, até principalmente com a saúde. Com a saúde. O Neto está atrasado. É isso Precisa aí. fazer tá com alguns dias Alguns atrasado. dias já. Tem que correr atrás, não pode deixar para amanhã não, né? É verdade. Doutor, muito obrigado, viu, pela gentileza, obrigado por participar do programa aqui, viu? Eu que agradeço demais o espaço, agradeço demais esse trabalho que vocês fazem de orientação e de divulgação. Parabéns para vocês. Valeu, obrigado. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.